Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. No item 3, Transmissão Oculta do Pensamento. Questão de número 419. Hoje é dia 4 de maio, uma segunda-feira. São 19 horas e 46 minutos. 23 graus na cidade de Jaú. Na questão 419, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: qual é a razão porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? É verdade isso? É verdade, não é? Todo mundo aqui, acho que não tem dúvida disso, né? Às vezes uma ideia, ele está dando aqui o exemplo de uma descoberta, mas uma ideia, uma boa ideia pode surgir ao mesmo tempo e para muitas pessoas, às vezes do nosso meio, por exemplo. Eles respondem o seguinte: já dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Ele se acha muito inteligente. Daquele momento. Ele se acha muito inteligente, né? Eu sou o cara, né? Eu inventei tal coisa, não inventou nada, mas você aprendeu durante o sono. Então, e o pior que isso é o que vem agora. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Ou seja, o cara quer esconder uma descoberta, ele, durante o sono, né, ele vai em reunião com os outros espíritos, que são afim do mesmo assunto, ele divulga a ideia dele para todo mundo. Como espírito, ele tem que pensar. Exatamente. Ele divulga a ideia dele para todo mundo. O cara quer patentear, quer fazer um negócio que só ele vai ganhar dinheiro. Exatamente. Só que durante o sono é o contrário. Eu achei que outra pessoa assumisse, ou, tipo assim, se eu tivesse descoberto, eu não colocasse em prática, não fizesse nada para mudar, e outra pessoa poderia ter. Também, né? Também, que às vezes por uma questão qualquer, por um motivo qualquer, circunstancial, o sujeito não aproveita a ideia naquele momento. Um outro pode aproveitar e colocar em prática, né? O fato é que entre os espíritos nada fica escondido. Porque aqui no mundo material, no mundo entre os encarnados, você pode dissimular um pensamento, uma emoção, uma ideia, esconder uma ideia. Mas entre os espíritos isso não acontece, porque a linguagem entre os espíritos, a linguagem normal entre os espíritos, não é a palavra articulada, é o pensamento. Consequentemente, como é que você vai esconder um pensamento? Você está pensando, ao mesmo tempo você está comunicando, né? Não tem como esconder. Aí Kardec acrescenta a seguinte explicação. Nosso espírito revela-se muitas vezes a outros espíritos e a nossa revelia, ou seja, contra a nossa vontade, aquilo que constitui objeto de nossas preocupações de vigília. Aquilo que nós temos preocupação quando estamos aqui no estado de vigília. O cara entra em estado letárgico, o corpo fica lá quietinho na cama, e o espírito dele vai conversar a respeito de tudo que ele quer guardar segredo, vai conversar com os outros. Para fazer uma comparação, é como se a gente estivesse falando em voz alta. Para nós aqui... Pensando em voz alta. Para eles, o pensamento é como se a gente estivesse falando. Pensando em voz alta, porque quando você pensa em voz alta, você fala. Aí você pergunta, o que você está falando? Pensando em voz alta. Né?
Não é assim que a gente fala? Quem tiver ao redor está ouvindo. Está ouvindo? A mesma coisa acontece com os espíritos, que o espírito não tem como esconder a ideia. Porque o pensamento já é linguagem. Pensamento é linguagem, quer dizer, não tem como ele esconder. E assim ele revela a revelia do próprio interesse dele, ele revela para os outros aquilo que está guardado, escondido às 7 chaves, né? Uma vez eu li um artigo, olha que interessante, isso é muito interessante, me ocorreu agora, mas é muito interessante. Há um tempo atrás, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos naquela época, foi mais ou menos 2005, 2004, por aí. Que a Igreja Católica, eles fazem o chamado exorcismo, não é isso? Quando eles querem retirar um espírito ruim da pessoa e tal, né? Então, a Igreja Católica, isso foi... Eu tenho esse artigo aí recortado, guardado em algum lugar, está em algum lugar guardado. A Igreja Católica havia inventado novas fórmulas para exorcizar o demônio, e essas fórmulas estavam guardadas às 7 chaves no cofre do Vaticano, para que ninguém tomasse conhecimento. Como é que pode? Como é que você pode esconder dos espíritos o pensamento? Não é? Quer dizer, quando eu li aquele artigo, eu dei tanta risada, eu falei, que absurdo, não é? Como é que alguém pode achar, né, entender que pode esconder do espírito aquilo que ele está pensando? Quer dizer, antes dele escrever a fórmula, o espírito sabia o que eles estavam pensando. Eu acho que pior que isso, ela não tem efeito. Né? Nenhum. O exorcismo não funciona. Kardec vai falar no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, sobre a obsessão, ele vai falar exatamente isso, que o espírito obsessor, ele só obedece a uma coisa, a elevação moral de quem está conversando com ele. Se não tiver elevação moral, se não tiver autoridade moral, pode falar para ele de Deus, de Jesus, de quem você quiser, jogar água benta, vai dar risada na sua cara. Ele só vai acatar quem esteja moralmente acima dele. Ponto. Então pode inventar fórmula, pode pegar cruz, pode fazer símbolo, reza forte, fazer o que quiser, que o espírito isso não muda nada. Ele dá risada disso. Primeiro que ele não acredita em Deus, né? Segundo que quem está falando com ele, às vezes é um charlatão maior do que ele, né? Tem uma historinha no meio espírito, que eu não sei se é verdade, né? Mas se não for verdade, deveria ser, que diz que o sujeito chega para um obsessor, né, que se manifesta como preto velho, né, como caboclo, né? Diz para ele assim, que ele chega se manifestando, diz assim, ô Zifio, eu queria um marafo, você não tem um marafo, marafo na linguagem deles é pinga, né? É álcool. Você não tem marafo aí, Zifio? Aí o cara começa a dar uma lição de moral no espírito, né? Como você vem comunicar e pedir algo, você não sabe que você está no mundo dos espíritos, você não deve, né, você precisa progredir espiritualmente, você não deve ir atrás dessas coisas e tal. Então, é mesmo, Zifio, eu não devo mesmo, nem marafo, nem fumo, né, Zifio? Mas como é que no final de semana eu estava lá na tua casa e lá vocês usam essas coisas, Zifio? Você toma marafo e usa... Então, ele não veio pedir marafo, coisa nenhuma, ele veio dar uma lição de moral no dirigente do trabalho. Ele veio dar uma cutucada com vara curta, na onça, entendeu? Que o cara dando lição de moral no espírito, e no final de semana na casa dele usando cigarro, usando pinga. Entendeu? Ele veio dar uma lição de moral no cara. Não pode, não adianta. Se não tiver estatura moral, se não tiver força moral, autoridade moral, o espírito nenhum obedece. Por isso que Jesus dizia, né? Não julguei, né? Com a mesma medida que julgares, serei julgado. Questão número 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Olha que legal essa resposta aqui dos espíritos superiores. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Já a ideia de que o espírito está dentro do corpo é errônea. Ele não está aprisionado no corpo, sendo que ele está dentro do corpo, não é assim. Ele só está aprisionado ao corpo quando encarnado, porque o perispírito dele está ligado molécula a molécula ao corpo. Ele não está dentro, ele permeia o corpo. Ele permeia o corpo.
Não está dentro. Só Está a inserido. sensação é que... Ele está ligado ao corpo, quer dizer, tudo que ocorre com o corpo, ele sente. E tudo que ele quer que o corpo sinta, ele provoca a sensação. O espírito provoca a sensação. Ele pode expandir o espírito. Exatamente. Mas é o que acontece. Ele irradia em todo o seu redor. Ou seja, o espírito, o corpo está aqui, o espírito está irradiando em torno do corpo. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. 421. Esse é um espírito mais adiantado também. Não, a gente pode fazer também, é só se preparar, procurar estar perceptivo, porque normalmente durante o dia a gente não está perceptivo. O fato é esse. Você está preocupado com uma coisa, preocupado com outra, preocupado com a vida, preocupado com coisa para pagar, preocupado com trabalho para fazer, com questões para resolver, você fica com o seu pensamento focado. Né? Você não está com o pensamento focado nos encarnados, nos espíritos. Se você tiver com o pensamento focado nos espíritos, você percebe ele sim. Ou como que não percebe? Percebe sim. Vocês não sentem isso? Dá para sentir claramente. Às vezes eu sinto a presença de alguns encarnados, o que será, né? Está me chamando a atenção, está perto de mim para me ajudar, estou fazendo alguma coisa errada, o que está acontecendo? Porque para eles mostrarem a presença, alguma coisa tem. Alguma razão tem, mas eles mostram sim, do jeito que cada um sente. Cada um tem uma maneira específica de perceber os espíritos, né? Eles estão sempre ao nosso redor. A gente é que não está perceptivo em relação a eles, né? 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm, muitas vezes, instantaneamente o mesmo pensamento? Resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Há pessoas, especialmente casais, que são muito ligados, muito afim um do outro. E quando um tem uma necessidade, o outro antecipadamente sabe da necessidade do outro. Já perceberam isso? Tem casal assim, é interessante. É impressionante. A mulher adivinha o que o marido está precisando e o marido adivinha aspas, né? Percebe, né, o que a esposa está precisando. É interessante. Bastante de falar junto, a mesma coisa. Os dois pensar, falam. Na realidade, tem afinidade, é tamanha, que acaba comungando o pensamento. Há uma comunhão de pensamento de tal maneira que um percebe a necessidade do outro sem a necessidade de palavra. Ou então pergunta para o outro, o que você tem? Você não está bem. O que você tem? Qual é a preocupação? Qual é a... Isso acontece comigo no trabalho. A gente trabalha em três e a gente tem uma afinidade assim, tão grande de pensamento que às vezes, na hora que eu estou mandando o e-mail, ele responde, puxa vida, eu estava pensando nisso. O cara está em São Paulo. É isso aí. Pensamento vai antes. Impressionante. Pensamento Eu estava pensando nisso, eu ia passar esse e-mail agora, eu ia falar isso. A gente está pensando em muita coisa baixa, é impressionante. Eu fico meio assustado. A gente não está acostumado com essa linguagem para a gente é coisa extraordinária, né? Enquanto que para os espíritos isso é comum. Por isso que o espírito não precisa estar presente para ajudar ninguém. De onde ele estiver, ele socorre quem quer que seja, né? Porque ele expande de tal maneira o próprio perispírito que ele vai onde quer. E vai para diversas direções ao mesmo tempo. Ele pode expandir o perispírito para onde ele desejar. Ele irradia o perispírito, né? Por isso que a coisa funciona dessa maneira. O pessoal fala que é convivente, isso não tem nada a ver. Sim, é claro. A comunhão de pensamento, a afinidade de pensamento, ela nasce exatamente do interesse de dois espíritos, ou de um grupo de espíritos em relação aos mesmos interesses. Isso acontece em qualquer coisa. Isso é bom que aconteça em qualquer situação.
Por exemplo, Kardec diz que num centro espírita que não haja afinidade de pensamento, ele não anda bem, ele não corre bem, ele não se desenvolve bem. Isso acontece numa reunião, por exemplo, uma reunião política, uma reunião econômica, uma reunião de trabalho. Quando um destoa, quando um não está sintonizado, não é? Quando ele não está sintonizado com o pensamento, com o interesse do grupo, a reunião não vai bem. Então, primeira coisa que Kardec recomenda para um centro espírita de bem, hegemonia de pensamento. O pensamento tem que ser hegemônico. Tem que ser, o grupo tem que estar ligado pelo pensamento e pelo interesse. Da mesma maneira. Mesmo interesse, ligado no mesmo interesse. Pode perceber de sexta-feira, as nossas reuniões vão muito bem. Às vezes, uma pessoa de fora, uma pessoa estranha, a reunião não vai tão bem assim. Não é interessante? É interessante, observe isso para você ver. Às vezes a reunião flui, legal pra caramba, vai que é uma beleza, mas aí tá só aquele grupo que tem o interesse e tal, né, em aprender, se esclarecer e tal. Né? Aquele grupo, e normalmente os espíritos que estão ali são os mesmos, que também têm interesse em ajudar, né, em desenvolver o tema e tal. Às vezes, uma pessoa que não é do grupo, uma pessoa estranha, o desenvolvimento não é igual, não flui da mesma maneira, porque os desencarnados, os encarnados que estão, não estão com pensamento hegemônico. Interesse diferente. Pensamentos, preocupações diferentes, e às vezes maneira de pensar e de ver o assunto de maneira diferente. E perturba mesmo e interfere com o pensamento, né? Vem acompanhado dos desencarnados que também pensam de maneira diferente. Há uma explicação de Kardec que diz o seguinte: há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamento que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Agora nós vamos estudar um subtítulo número 4, que vai tratar da letargia, catalepsia, morte aparente. Questão de número 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que o fazem, ou seja, que veem e ouvem o que está acontecendo ao redor deles. Resposta dos espíritos: não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Ou seja, o corpo ele está em estado cataléptico, paralisado temporariamente. Não está morto, mas os órgãos não estão trabalhando. O ouvido e os olhos não estão funcionando, ou seja, não são funcionais. Eles não estão permitindo que o espírito se manifeste através deles. Mas o espírito está consciente. Vê e ouve tudo que está ao redor dele. 422A. Por que não pode comunicar-se? A resposta: o estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. Esse é ponto também fundamental. Fundamental, claro. Se realmente parar para pensar desse modo, a parte da ciência, né? Nesse sentido. Os órgãos não estão funcionando, e aí? O que está acontecendo? Quem que está vendo e ouvindo, né? E é nesse ponto que os cientistas não conseguem explicar o efeito. Exatamente. Esse é o grande problema. Especialmente quem passa por EQM, por exemplo, experiência de quase morte, também é a mesma situação. Existem experiências nas quais os médicos estão colocando em cima, não tem aquela lâmpada cirúrgica, né, que foca a pessoa, né, para os médicos conseguirem enxergar. Então, no alto, eles estão colocando objetos para depois perguntar para a pessoa, depois que ela entra em estado de consciência, se ela viu alguma coisa. E tem gente descrevendo esses objetos.
Quer dizer, o que está provando que a consciência não está no corpo. Não entendi? Ele está sozinho sem o perispírito? Não. O perispírito nunca abandona o espírito. Na realidade, o perispírito se expande, ele se desliga temporariamente do corpo, ele se desloca temporariamente, como no caso do sono. O corpo está em estado letárgico, lá está em coma, muitas vezes, mas o espírito, ele está vendo todo o que está acontecendo em volta dele. Eu não falei daquele rapaz que eu fiz o programa com ele? Ele falou que viu o médico, viu os médicos conversando, via tudo. Ele sabia de tudo, ele descrevia a cena perfeitamente. Tudo que aconteceu com ele sabia. Tem vários, muitos casos assim. É que a ciência, na realidade, o grande problema do cientista é que ele não quer admitir. Porque o problema da ciência é, o cientista, para ele provar uma coisa, por exemplo, eu vou no meio científico e digo, olha, isso aqui é papel. Aí um outro cientista, ele tem que pegar isso aqui, levar para o laboratório, fazer as experiências dele e chegar à mesma conclusão, que isso aqui é papel. Como essas afirmações são afirmações subjetivas, não tem como você fazer a mesma experiência com a matéria, que são duas coisas distintas. Uma é matéria, outras são leis que regem o mundo espiritual. Eles não podem fazer a afirmação. Então, eles ficam nesse impasse. Eles sabem que a consciência está fora do corpo. Quem pensa não é o cérebro, é algo que está fora. Porque se consegue se manifestar, se consegue lembrar, se consegue descrever, e o corpo está parado em estado letárgico ou em estado de coma, ele não está trabalhando. Ele está parado. Então, algo pensou, algo viu, algo percebeu, que não é o corpo. Só que eles ficam no impasse, eles não conseguem trabalhar com esse tema, porque eles só se atêm às leis que regem o mundo material, o mundo físico, né? Algo que se pode medir, o tamanho, né? O comprimento, a altura e largura, o peso e sentir, apalpar, né? Concreto. Aí eles trabalham com isso porque é a praia deles, são as leis que regem o mundo material. Mas fora disso... não existe médico espírita, viu? Existe espírita médico. Espírita médico. Aí o cara desencarna, o cara desencarna e fala, não, eu sou espírita médico, eu sou espírita assim, eu sou espírita assado. Né? Porque tem espírito que não é espírita, né? Ele é médico, mas não é espírita. Maria não está conseguindo se conectar. Não entendi? Maria. Não entendi. Não está conseguindo se conectar. Não está conseguindo se conectar? Mas está conectado aqui, viu? Liga para ela que está tudo funcionando. O problema é a internet dela. É a internet dela, né? Fala para ela fazer uma assinatura de internet boa, para ela seguir os estudos aqui, ela está precisando estudar com a gente. No capítulo 14 da Gênesis, ele vai tratar sobre catalepsia e letargia. E é fantástico, ele dá uma explicação sobre como funciona como o espírito ele consegue perceber, mesmo o corpo estando com uma lesão muito o desenvolvimento desse... através do fluido... Ela está agora no chat. Né? É que ele consegue perceber essas... Ela está no chat agora, viu? Tá. Eles falam que é como se fosse um choque elétrico. Ele percebe que ele consegue perceber. O corpo em si. Ela disse que aqui na roça a internet é ruim. Foi o que ela falou, não sou eu que estou falando, não. Ela que está falando. Mas tem que procurar uma internet boa, aí, Maria Helena. Viu? E é interessante, os capítulos que tratam da Gênese, que tratam a respeito de fluido, 11, 12, 13 e 14. Né? Esses 4 capítulos tratam desse assunto. E no 14 ele desenvolve, né? Ele desenvolve esse assunto aqui. E tem 29 e 30, quem quiser anotar para ver, eu acho que é válido.
Da Gênesis? É. Qual que é até parecer político, mas qual que é a diferença dos dois, Luiz? A catalepsia é aquela doença que dá que a pessoa leva uma vida normal e de vez em quando tem, e parece que teve está morta mesmo. É. Aí ele vai perguntar na 423. Né? Vai fazer uma pergunta aqui na 423 a esse respeito. E a explicação da 424 vai falar a esse respeito também, quer ver? 423, pergunta. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo? Esse assunto é muito interessante para Maria Helena, né? Esse assunto aqui é um assunto interessante para ela. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a esse todas as aparências da morte. Na letargia, viu? Voltar a ele em seguida? Resposta. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida. Você sabe o que é crisálida, né? Crisálida é a bolota do carvalho. Uma bolota, em estado latente ali, depois que ela entra em contato com a terra, vai virar um carvalho, que é uma árvore imensa, né? Uma árvore frondosa, quer dizer, não existe, a crisálida da bolota não está morta, ela está viva, no entanto, ela está em estado letárgico. Né? Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. No caso daquele caso evangélico, né? De que Jesus faz retornar a vida a Lázaro. Né? Lázaro não estava morto, porque uma vez consumada a morte, não há como retornar à vida. Não tem como. Né? O que havia, ou ele estava em estado letárgico ou em estado cataléptico. Né? Não. Na letargia, os órgãos entram em estado latente. A vitalidade fica em estado latente. A aparência de morte, inclusive a cor do corpo é cadavérica. Temperatura é muito baixa, né? Não tem pressão sanguínea, é zero. Em alguns casos chega a decomposição do corpo. Então pode ser num prazo indeterminado. Então. Houve um caso de um ator da Globo, se eu não me engano, na época, 1960 e bolinha, por aí. Um ator que estava fazendo uma novela e ele foi dado como morto, enterraram. O médico tinha viajado para a Europa, quando retornou, mandou imediatamente fazer exumação do corpo dele. Ele estava virado no caixão. Só o médico sabia que ele era cataléptico. Ele não deixou divulgar para ninguém, nem para a família, nem para ninguém. O médico estava viajando, não tinha quem chamar. Enterraram ele como se estivesse morto. E, no entanto, ele estava vivo. Ele estava fazendo uma novela, não lembro o nome dele. Você lembra? O nome? Sérgio Cardoso, né? Sérgio Cardoso. Era um grande ator. Um bom ator. Ele estava revirado no caixão, todo unhado. Na época de Jesus era comum, né? Esse tipo de catalepsia. Não sei, não tenho conhecimento. Parece que era comum, tem várias passagens que falam sobre isso. Fala a respeito, né? Inclusive, não sei se é no Evangelho ou na própria Gênesis, acho que é na própria Gênesis tem depois sobre os milagres de Jesus, parece que lá tem alguma coisa. Mostra isso aí, né? Da menina, fala de uma menina, fala do filho de Naim. Tem várias. Sei. Então, agora na 424 ele vai fazer uma outra pergunta interessante. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Resposta: sim, sem dúvida. E disso tendes a prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos,
muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe faltava e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Olha a função do fluido vital, né? Então, esse caso que eu falo em específico é o caso que a gente vê em comum nos hospitais, né? Onde a pessoa já está praticamente quase que morta, mas depois ela teve uma reanimação, né? Ela parece que ela teve uma melhora aparente, aí 2, 3 dias depois, 15 dias, ela vem a desencarnar. Mas nesse caso aqui, ele está perguntando especificamente se há possibilidade de se renovar sem permitir que os laços se rompam. Foi o que o Jesus fez. Jesus infundiu uma grande quantidade de fluido vital em Lázaro, e Lázaro não retornou. E foi isso que ele fez. Tem um conhecimento profundo a respeito disso, tinha facilidade, ele era um espírito superior, ele sabia o que fazer, né? Como fazer, e fez com facilidade. Acontece muito nos centros espíritas, a pessoa vir ruim no passe e sair bem. Por quê? Exatamente por essa razão. Os espíritos que trabalham com esse tipo de atividade, eles sabem exatamente que tipo de fluido a pessoa está precisando, né? Quando a pessoa vem pedir ajuda, retira o fluido malsão, aquilo que está lhe fazendo mal, e coloca no lugar um fluido que seja conveniente para aquela pessoa, que ajude a se sentir bem. É muito comum. Já peguei casos lá, quando era lá embaixo ainda, de uma pessoa que veio de São Paulo, estava desesperada na casa do irmão. Você lembra que eu já trouxe uma senhora de idade? Era um sábado, um domingo, não lembro bem. Nós tivemos que abrir o centro espírita, demos um passe nela, ela saiu bem da sala. E uma pessoa que não acreditava no espiritismo, ela saiu dizendo que não acreditava. Sábado e domingo, né? E ela saiu do centro espírita dizendo que não acreditava. E saiu, ela estava muito ruim, saiu bem do centro espírita. São provas para o espírita, né? São provas para o espírito, quer dizer, uma prova que ela recebeu, né? Houve uma melhora. Muitas vezes também acontece a pessoa vir com dor no centro espírita e sair bem. Acontece muito isso, né? São trabalhos que são feitos a esse respeito. Essas pessoas que conseguem tirar as pessoas desse estado de catalepsia, eles têm um magnetismo forte aí? Assim? Sim. E se não tem um magnetismo, se não tem uma quantidade de fluido vital muito grande, ele, o passista, o doador, ele pode receber a ajuda dos espíritos. Por isso que se diz passe espírita. O passe não é da religião espírita, mas é um passe que é corroborado, auxiliado pelos espíritos encarregados desse tipo de trabalho. O cara tinha que fazer alguns dias que estava nesse estado, que chamou a pessoa. É isso aí. Vontade, determinação, confiança em Deus, faz o trabalho. Não importa se tem conhecimento, se não tem, se é espírita, se não é, não importa. O que importa é a confiança no Criador. Foi lá perto, chamou forte. Isso, é isso aí. Na realidade, você não precisa impor a mão, coisa nenhuma, é pelo pensamento. Uma pessoa determinada com confiança em Deus faz o trabalho. Ação enérgica. Uma ação enérgica. Ali em frente à Santa Casa, a cozinha da Santa Casa, não sei se vocês sabem onde é que é. Do outro lado da rua tem uma padaria. Descendo, tem uma padaria. Em cima, funcionava ali um grupo de oração, mas de uma religião japonesa. Eu não lembro o que era. Não. Não sei se é messiânica. Não. Eu já sei que é japonesa. E eles dão passe nas pessoas, como nós fazemos. Mesma coisa. Eles dão passe, só que o passe deles é longo, é prolongado. É messiânico. Eles chamam de Jurei, isso mesmo. Esse nome aí. Jurei. Eles dão um passe prolongado, chega a 10, 15 minutos, 20 minutos de passe na pessoa. Entendeu? Justamente com esse propósito de repor. Então, Rangel, né? De repor o fluido vital. Quando meu avô, ela participava e ela fazia isso. É bacana. É bacana isso aí. Eu tive muitas experiências a esse respeito. Eu tenho uma ligação forte com esse tipo de atividade na minha vida dentro do espiritismo.
por exemplo, o trabalho de vibração de curas à distância, é um trabalho que você, à distância, você faz esse tipo de trabalho. À distância, com o pensamento, você faz esse tipo de trabalho. É muito interessante, é muito bacana. Não conseguiu entrar numa pessoa. Não, mas vamos arrumar. Era você, o Nilson, Jair e Marcos. O quê? Trabalho. Não, tinha bastante gente. Eu, o Jair, o Nilson, tinha acho que umas 10 pessoas na época. Fomos 7 anos do Verdade e Luz e uns 6 anos lá no Antônio de Paulo. 6 anos que foi no Antônio de Paulo e 7 anos. Quase 8 anos aqui no Verdade e Luz. Então, vamos lá. Kardec vai dar uma explicação interessante a respeito da catalepsia e da letargia. Né? A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, viu? Você perguntou? O princípio é o mesmo, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento. A pessoa fica estática, né? Como se tivesse realmente morrido. Por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Eu não sei se já existe atualmente explicação para isso. Eu não ouvi. É Jorei o nome. Ela está falando aqui, a Maria Helena. Assim, conheço muito o Jorei. E faz muito bem, assim como o passe. O passe é o mesmo. Viu, Maria Helena? É a mesma coisa. O princípio e o objetivo é o mesmo. Os nomes são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. É a transferência de fluido. Não é? Na realidade, o passe espírita deveria chamar-se mais apropriadamente de transferência de fluido. Tá? Esse é o objetivo do passe. Eu não sei se tem atualmente explicação para isso. Até era bom procurar, né? Para saber se tem. Eu acho que ainda não tem, não. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Então, a catalepsia, ou seja, a letargia, ela é mais intensa que a catalepsia. Né? É geral, né? É porque ela é geral. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, às vezes, espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Como Kardec tinha um conhecimento muito profundo de magnetismo, ele está falando isso de cátedra. Ele falou de conhecimento, com conhecimento de causa. Item número 5. Alguma dúvida a respeito do que nós acabamos de conversar? Item número 5. O sonambulismo. 425. Pergunta. O sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Resposta. É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. E então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepção que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Né? Aí as coisas se confundem, né? Sonambulismo com sonho, né? Então, por que o sonambulismo se confunde com o sonho? Porque o corpo está em estado letárgico, ele está lá com as suas funções bem diminuídas, né? Bem alteradas, né? Latentes, né? Fica lá em estado latente e o espírito vai aonde quer. No caso do sonambulismo, o espírito ele consegue manifestar-se mais diretamente. O estado ele entra num corpo mais profundo de latência. Por isso que ele diz que é mais completo que no sonho. E no sonho, o espírito não se manifesta. No sonambulismo, o espírito se manifesta. Você está conversando com a pessoa sonâmbula, ela está o espírito respondendo? Sim, e às vezes respondendo daquilo que ela está vendo no mundo dos espíritos. A gente conversa, meu irmão era bem, mas a gente respondia as coisas dormindo, sem saber o que está respondendo. Depois não lembra de nada. Porque não passou pela mente material. Era só ele e o espírito. Era só ele e o espírito que estava respondendo. Usando o corpo para responder. Ele era bem, nossa, falava muito assim.
A Maria Helena está fazendo uma pergunta. O que podemos tirar de positivo na catalepsia? Depois vejo na internet que existe curso para provocá-la de uma forma não natural. O livro fala que ela pode ser provocada artificialmente. É isso mesmo, Maria Helena. O fato é que o magnetismo, procure na internet, eu vou escrever para você, Franz Anton Mesmer. Procure a respeito de Franz Anton Mesmer, você vai ver que ele foi o iniciador do magnetismo e da utilização do magnetismo para a cura do corpo. Tá? Kardec, ele foi um mesmerista, ele foi um estudioso de magnetismo, do magnetismo, estudado por Mesmer e outros também, existiram outros que estudaram magnetismo, e Kardec, ele está falando aqui a respeito disso com conhecimento de causa. Porque realmente pode ser provocado. Na realidade, não é bem a catalepsia, ela pode ser provocada também, mas o que o magnetizador provoca é o sonambulismo. É um sonambulismo profundo, que acaba se confundindo com a catalepsia. Né? E quando o médium é um médium sonambúlico, ele é capaz de perceber o que está ocorrendo no mundo, nos espíritos, e transferir isso para as pessoas que estão próximas a ele pelo corpo físico, falando, estou vendo isso, estou vendo aquilo, está acontecendo tal coisa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É assim que funciona. Diferente da catalepsia. A catalepsia, o corpo vai ficar em estado letárgico, né? Ou alguma parte do corpo em estado letárgico. O espírito não tem esse controle do corpo. Não tem esse controle. Mas ele não tem esse controle, mas ele vê o que está acontecendo. Sim, mas no sonambulismo ele consegue comunicar. No sonambulismo ele controla e ele consegue. Houve obras escritas a esse respeito, dessa maneira. Mas não pode ser colocado pela hipnose também? Na realidade, não é hipnose, é ação magnética. A hipnose é uma ação magnética. Só que é uma ação magnética com a pessoa consciente. O hipnólogo, ele age magneticamente sobre uma pessoa consciente e faz ela tomar decisões que ela não tem nenhuma consciência a respeito das decisões que ela está tomando. No sonambulismo, o sonambulismo é provocado com a intenção de um médium sonâmbulo, ele descrever aquilo que ele está vendo como espírito, no mundo dos espíritos. Então, existem, por exemplo, médiuns sonâmbulos receitistas. A pessoa vem, faz uma consulta com esse médium sonâmbulo, ele escreve a doença, não é? E também dá o remédio para a doença. Então, tem um caso que Kardec descreve, de um garoto, era um jovem, que era receitista. Então, naquele dia especificamente, ele falou da doença da pessoa. Quando se pediu o remédio para a doença, ele falou, eu não posso dar o remédio porque o meu espírito receitista não veio hoje. Então, ele via a doença, porque alguém mostrava, e dava a receita, dava o remédio, porque o espírito lhe ditava aquilo que era para ser dado. Ele era um intermediário dos espíritos, apenas isso. Tanto para descrever a doença, como para dar o remédio. Então, o sonambulismo, ele, quando bem dirigido, quando bem orientado, ele pode ser muito bem aproveitado, nesse sentido. E essa parte aí do magnetismo, a gente pode aumentar isso, ou melhorar isso? Uma vez eu li alguma coisa também sobre até o alimento, como que você faz para um ponto de equilíbrio no corpo, o que você deve evitar, ou o que você deve fazer para exercitar essa parte, para melhorar. Todos os que lidam muito com isso, eles têm uma alimentação muito balanceada, muito equilibrada e tal, exatamente com esse objetivo, com essa função. Porque quanto mais materialismo o corpo esteja ligado, no sentido de alimentação em excesso, ou qualquer outro componente, álcool, fumo, qualquer outro componente, isso faz com que o espírito fique mais ligado à matéria. Quanto mais frugal é a alimentação, quanto, se possível, nenhum tipo de vício e tal,
o espírito ele consegue com muito mais facilidade esse desligamento. Mas é preciso mesmo, é todo um trabalho, né, através do qual o espírito acaba conquistando. Era, tipo, uma coisa de cada pessoa, de cada indivíduo, e eu vi que dá para melhorar, para ir trabalhando nesse lado. Dá sim. Assim, mas é bom deixar que, se isso tiver que acontecer naturalmente, viu? Não se envolva, assim, com esse tipo de coisa sem necessidade. No caso da Maria Helena, ela sente essa sensação de paralisia conscientemente. Ela sente, ela é cataléptica, ela tem sonambulismo profundo mesmo. Ela sente e ela não sabe como lidar, por isso que ela está estudando com a gente. Ela não sabe muito bem como lidar. Ela vai no centro espírita, o centro espírita dá as explicações que dá, e ela não sabe muito bem como lidar. Ela está escrevendo aqui. Ok, vou pesquisar. A minha sensação de paralisia cedeu nos últimos 20 dias. Porém, meus sonhos estão muito mais intensos e paranoê. E fortes. Não, depois embaixo está escrito lá. E fortes. Né? Ela vai ter que administrar esse tipo de coisa, estudar e ir administrando para ela poder chegar num equilíbrio. Né? Continua estudando. Está paralisado, né? Está paralisado. Mas tudo tem uma razão de ser, viu, Marília? Tudo tem uma razão de ser. O fato de ela dizer que o sonho é mais forte e intenso, ela vive mais como espírito do que como encarnado. É muito mais intenso a vida dela como espírito do que encarnado. Com certeza. Com certeza. Pai, só um pouquinho. E quando acontece uma hipnose por indução e a pessoa que é induzida e é hipnotizada a regredir ou a enxergar alguma coisa, não acreditava naquilo, mesmo assim acontece? Bom, o fato de acreditar ou não muda a realidade, viu? Mas como é feito esse trabalho? Por magnetismo também? Sempre através do magnetismo. O magnetismo nada mais é do que fluido vital. A doação de fluido vital pelo magnetizador. O magnetizador, ele tem o fluido vital em grande quantidade e ele transfere aquele fluido vital para a pessoa que ele quer magnetizar ou, no caso do hipnólogo, hipnotizar. Mesmo se a pessoa não estiver disposta a receber? Então, eu ia falar, não é indução, é sugestão. Porque alguns não conseguem. Não, mas você não está entendendo. Estou falando de experiência própria. Não, mas aí é assim, olha. Você pode perceber quando o hipnotizador, o hipnólogo faz o trabalho, a primeira coisa que ele faz é identificar no público quem é suscetível a ser hipnotizado. Mas eu fui sem ser suscetível. Mas aí é um trabalho específico de... A primeira pergunta que me fez foi essa: você acredita? Então, mas aí é um trabalho feito por uma pessoa que faz esse trabalho especificamente, com uma pessoa que vai procurá-lo com esse objetivo. Então não dá, é claro, não depende de acreditar ou não, porque ele está ali, os espíritos que estão trabalhando nesse sentido estão com ele com esse propósito. A pessoa vai em busca de alguma coisa, independente de acreditar ou não, ela vai ser conduzida nesse sentido. E aquilo que acontece com o espírito tem alguma coisa a ver com esse estado? Porque a gente eu estava inerte e tal, mas sentia tudo que o espírito estava vivendo. Então, o fato é assim, olha, quando o espírito está desligado do corpo, você não fez esse estudo dos sonhos com a gente? Então, quando o corpo ele está desligado, parcialmente desligado, a Maria Helena se desconectou, que pena. Quando ele está parcialmente desligado do corpo, a vida dele como espírito não tem rigorosamente ou quase nada a ver com a vida no estado de vigília. Ele vai ver coisas do passado, do presente, do futuro. Ele pode perceber aquilo que for possível, que for permitido que ele perceba. E o corpo físico pode sentir. Você não viu que ele falou que o corpo, ele fez a comparação do poste ligado ao balão por um fio? E que o movimento do balão
interfere no poste, porque ele está ligado. Pode pôr reencarnações? Perfeitamente, se for necessário, se for permitido, porque é uma questão de permissão. Até onde isso vai ser positivo na vida da pessoa? Até onde isso vai ajudar? Então aí entra a autorização, a permissão do Criador, a autorização e a permissão do seu espírito guia, a autorização e a permissão dos espíritos superiores. Merecimento, necessidade. Então, ela tem que ser verdadeiro, útil e bom. Se não preencher essas três coisas, pode esquecer. Tem que ser verdadeiro, útil e bom. Se for verdadeiro, útil e bom, aí é permitido e o espírito vai acabar vendo, observando aquilo que seja necessário para ele observar. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é permitido. Então, precisa ver até onde isso vai ser permitido, até onde isso vai ser... até onde os espíritos superiores vão aceitar e permitir essa situação em função do bem-estar da pessoa que está ali. Porque às vezes está usando esse recurso de hipnose para poder fazer tratamento da situação. Tem um livro, não vou lembrar do autor agora, mas ela conhece ele. Como é que é aquele norte-americano que escreveu aquele livro sobre regressão? Ele era um professor de uma universidade, se eu não me engano, um psicólogo, e não tinha nada a ver com parapsicologia, não tinha nada a ver com espiritismo. Brian Weiss, é isso? Brian Weiss, né? O nome dele. E esse Brian Weiss, ele tinha uma sala dele, lá um escritório dele, onde de vez em quando vinha algum colega, alguma coisa, ele ficava ali, algum passava ali e vinha conversar com ele alguma coisa. E veio uma colega, que também era psicóloga, alguma coisa assim, ou era professora da faculdade, e veio conversar com ele e expor os assuntos, os problemas que ela estava tendo e tal. E ela sentou na cadeira e começou a falar de coisas que não tinha absolutamente nada a ver com a realidade. Nada a ver. Aí ele começou a conduzir a entrevista, né? Para saber onde ia chegar. Ela começou a descrever vida que ela teve há 200, 300, 400 anos atrás. Coisas bem remotas mesmo. E assim, foi uma coisa espontânea. Ele não era ligado a esse assunto. Nem ligado ao espiritismo, nem ligado à parapsicologia, nem ligado a nada, a nenhum tipo de assunto desse tipo. Entendeu? E ele escreve um livro, eu não lembro o nome desse livro, mas, se eu não me engano, em casa tem esse livro, né? Em casa tem esse livro. Né? E ele escreve várias experiências. Ele não escreveu um livro só, ele escreveu vários livros a esse respeito. Então, quando é permitido, quando é necessário, isto pode acontecer de maneira a ajudar a pessoa. Agora, é recomendável que se faça a regressão? Não. Porque se o nosso passado devesse ser revelado, seria revelado a todos, e não particularmente a cada um. O próprio sonho, né? Mas se foi permitido, porque foi bom para a pessoa. Foi em busca, quem procura, acha. E se foi revelado, alguma razão tem. Na época você falou que tinha te ajudado. Não é isso? Nunca mais isso. Hã? Nunca mais isso. Então. E acho que todo mundo deveria fazer. Então. Cada um tem uma opinião. Eu não vou atrás de saber, não, porque o que eu vou encontrar não vai ser muito bom. Eu sempre tive curiosidade. Depois que o senhor falou isso, a gente está aqui agora, com essa cabeça, imagina na época, lá tanta coisa. Imagina. Quer dizer... Mas não foi da boca atrás, não pega. Não, mas... O fato é que nós somos espíritos que estamos no mundo de expiação e prova. Né? No mundo onde o espírito é atrasado moralmente. Quer dizer, você não pode querer resultados bons, você não pode querer tirar ouro de prata e nem água de pedra. Não dá. Você só vai tirar coisa muito boa de espírito evoluído. Né? Então, por que você vai atrás? Tem um porém, né? O objetivo da pessoa, se a pessoa quiser ir por curiosidade, vai saber que eu fui por isso. Então.
É isso aí. É isso aí. É isso. Por isso que tem que ser verdadeiro, útil e bom. Questão da intenção. Tem que ser verdadeiro, útil e bom. Né? Se reunir essas três coisas, né? e for permitido, eu conheço. Aí vai saber, e não vai gostar. E não vai gostar, porque quando os espíritos revelavam coisas no tempo dos salões, né, que era uma brincadeira de salão, até antes de Kardec começar a estudar e a escrever a obra, os 5 livros, né, da codificação espírita, a brincadeira de salão, as pessoas perguntavam para os espíritos, né, que foram de outra encarnação, o que a esposa estava fazendo, onde é que estava guardando o dinheiro, onde é que fulano que morreu guardou, escondeu o dinheiro e tal. E ouviam barbaridades e verdades. Você não fala muito do seu parente, seu amigo, porque a sua mulher está fazendo tal coisa assim também. Diz que ouviam barbaridades dos espíritos. Porque são espíritos brincalhões, espíritos levianos, que vão revelar aquilo que eles acharem que devem revelar. Jogar um contra o outro, faziam discórdia, faziam intriga. Então, esse tipo de assunto é um assunto que tem que ser tratado com muita seriedade. E a pessoa também que conduz, que faz, tem uma experiência. É verdade. Vamos lá. Marília, se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, viu? Você já está reconectada. Tá. Nós estamos na resposta, né? A resposta da 425, né? Eu vou iniciar lendo a resposta novamente. É um estado de independência da alma mais completo que no sonho. Está falando do sonambulismo. E então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atingem o sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, no qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material. Nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo da vossa mão, nas comunicações escritas. No sonho, em que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores. E as comunicam ao espírito que, também se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo, na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior ou algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Olha, essa resposta aqui, ela é bastante complexa, viu? Ela remete aqui a muitas reflexões. Eu acho que a gente deveria aqui estudar mais detidamente essa resposta aqui, viu? Tá bem? Hã? Precisava separar aqui. Lembrei, muitas vidas, muitos mestres. Isso, muitas vidas, muitos mestres, é isso mesmo. Acho que até tem na internet, viu? Capaz de achar na internet aí. Então ele está perguntando, aqui a pergunta 425 é: o sonambulismo natural tem relação com o sonho? Como se pode explicá-lo?
Ele vai responder o seguinte: é um estado de independência da alma mais completo que no sonho. Por que que é mais completo? Porque ele tem uma lembrança mais clara, mais viva do que no sonho. O sonho é uma coisa muito vaga, muito indeterminada. Tem lembranças parciais, cortadas, entrecortadas, e a pessoa não consegue juntar os pedaços e dizer o que é, né? E como ele tem um estado de independência da alma é mais completo que no sonho, as faculdades adquirem maior desenvolvimento, ou seja, ele toma posse de suas faculdades na íntegra, ou quase que na íntegra, né? Ele consegue um maior desenvolvimento nesse sentido, porque como ele tem mais faculdades que o espírito desligado da matéria, ele vai ter mais ação, mais desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, todos nós, de alguma maneira, somos sonambúlicos. Só que uns com muito mais intensidade, é o sonâmbulo especificamente, e outros com muito menos intensidade, que somos nós. Aqui no sonambulismo mesmo profundo, no caso, seria o mais próximo que nós temos encarnado da sensação de espírito mesmo desencarnado? Não. Também não dá para comparar. A função não é essa. A função é, quando bem usado, o espírito utilizar-se do corpo para descrever aquilo que ele está vendo no mundo espiritual. Eu não lembro, se eu não me engano, o nome do cara é Andrew Jackson Davis, viu? Ele escreveu uma obra todinha, muito, não sei se é 4 ou 5 volumes, assim grosso, tá? Exatamente desta maneira. No começo, ele precisava ser induzido ao sonambulismo. O magnetizador induzia ele ao sonambulismo, ele entrava em sonambulismo, em estado sonambúlico, e descrevia o que ele estava vendo no mundo espiritual. Inclusive, ele previu o aparecimento do espiritismo. Foi no início do século XVIII, Kardec não tinha nem nascido. Antes do nascimento de Kardec, inclusive. Ele previu um monte de coisa, o aparecimento do avião, o aparecimento do automóvel, o surgimento do espiritismo, coisa desse tipo, viu? Tá? No Museu Espírita de São Paulo, o diretor do museu comprou, foi nos Estados Unidos, pagou acho que $5 mil na obra, para poder ter essa obra no Museu Espírita, viu? Desse jeito. Mas depois ele pegou tanta prática que ele mesmo entrava em estado sonambúlico. Ele se preparava e entrava em estado de sonambulismo. Entendeu? Então, o sonambulismo, ele tem uma função específica, tá? O espírito, quando dorme, quando ele se desliga do corpo, não existe presente, passado e futuro. É uma coisa só. Aqui, você não lembra do passado, porque você foi em outras encarnações. Desligado parcialmente do corpo, lembra sim. Lembra, sabe o que fez, entendeu? Sabe as coisas certas e as coisas erradas que fez, sabe tudo. E sabe a sequência, o que vai ter de desdobramento. Sabe o que vai ter de desdobramento. Entendeu? Ou seja, tem uma visão, vislumbra o futuro. Né? Ele vislumbra, ele tem uma visão aproximada do que vai ser o futuro. Entendeu? Então, por isso que na situação de desligamento parcial do corpo, durante o sonho, o espírito tem interesses completamente diferentes. Porque a realidade é completamente diferente da nossa. Completamente, não tem nada a ver com a nossa realidade. Entendeu? O sonâmbulo, ele tem essa percepção de uma forma muito mais completa. E se ele souber utilizar-se disso, ele vai produzir coisas muito boas. Vamos continuar tentando explicar aqui. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Está falando do espírito. Está vendo? Aí ele vai associar a posse total do espírito com os órgãos materiais. Os órgãos, estando de qualquer forma em catalepsia é um estado latente do corpo, né? Não é isso? Ele está num estado latente. Na letargia, esse estado é total. É isso? Como uma morte aparente. Na catalepsia, ele é parcial, né? Mas ele também está em estado latente.
Olha lá. Estando de qualquer forma em catalepsia, não recebe mais as impressões exteriores. O que vem do exterior não atinge o corpo mais, porque ele, como está latente, ele não ouve, não vê, não sente, não percebe. Então o espírito, ele age e usa o corpo para revelar somente aquilo que ele está vendo. E o corpo não interfere nessa relação, porque o corpo não está em relação com o mundo material, naquele momento. Na Gênese, ele fala que é como se houvesse uma modificação molecular que bloqueasse as sensações do corpo. Ele usa esse termo. É isso aí. Dá para entender bem o que você está falando, né? É exatamente isso que ele está falando aqui de outra maneira. Né? O corpo tem usar o cérebro. Não, ele talvez até use o cérebro, mas de uma outra maneira. Só para manifestar-se. Porque todas as ordens que o corpo recebe é através do sistema nervoso central. Ele tem que passar naturalmente por algum lugar para poder dar ordem para o corpo. Senão, como ele vai falar? A manifestação da fala também é uma atividade nervosa, muscular, né? Então ele tem que, de alguma maneira, atingir. Mas o mundo exterior não interfere nessa relação. Um estado de superexcitação poderia ocorrer isso também. Estado de superexcitação do corpo? Não, é diferente. De repente, esses ligamentos de sensação física. Não, mas aí são duas situações diferentes, né? Estamos falando aqui do sonambulismo, né? São duas situações diferentes. Isso é uma outra situação, né? Bom, nesse caso aqui, simplesmente o que acontece é que o corpo fica de tal maneira, as funções ficam de tal maneira em estado latente, que nada que é exterior vai interferir. Acredito que, inclusive, nem dor, nem sensação atmosférica, nada disso vai interferir. Quer dizer, o espírito acaba utilizando o corpo único e exclusivamente para manifestar aquilo que ele está vendo. E como não há essa interferência, como ele não percebe a interferência do mundo material, ele não atinge o espírito. O espírito não fica atingido por essas sensações. Por isso que ele consegue manifestar tudo aquilo que ele vê, de forma clara. Vamos lá. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono, porque existe gente que entra em estado de sonambulismo, mesmo estando em estado de vigília, né? Então, durante o sono, esse estado, ele é manifesto com mais profundidade. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo. Olha que interessante, né? Ele tem uma atividade como espírito, a qual ele precisa do corpo para manifestar essa atividade. Ele tem um propósito. Por isso que eu falei que o sonambulismo, ele tem um propósito, não é uma situação casual, não é uma situação, ela é causal, ela tem uma razão de ser, tem um propósito. O sonambulismo não é uma atividade qualquer, né? Olha aqui a explicação que o espírito superior dá. O sonâmbulo, ele sabe desse propósito, ou ele acaba descobrindo. Ele fala que ele está preocupado com alguma coisa. Olha lá, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, e o espírito está preocupado, não é o corpo. Nós temos que fazer essa diferença, temos que notar essa diferença, que é fundamental, né, nesse caso. Preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso de seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material. Quando o espírito se manifesta materialmente, quando ele ergue uma mesa, quando ele mexe um copo, ou mesmo quando ele psicografa, ele está usando a mão como ferramenta, especialmente quando esse psicógrafo é um psicógrafo mecânico. Chico era mecânico. Ele olhava para lá, conversava com não sei quem. Chico escrevia com a mão esquerda, com a mão direita, de trás para frente, de frente para trás.
escrevia ao contrário, ele punha no espelho, lia no espelho aquilo que estava escrito, escrevia em inglês, escreveu a metade no livro e o Valdo Vieira escreveu a outra metade. Não é? Então, ele usava a mão como ferramenta, como extensão, como se fosse uma ferramenta qualquer. Era uma ferramenta. E o que ele está explicando é exatamente isso. Como o corpo, ele não interfere na ação do espírito, o espírito acaba utilizando o corpo como uma ferramenta de manifestação. Para manifestar essa preocupação. Para manifestar aquilo que ele deseja manifestar por alguma razão. Ele está preocupado com alguma coisa, ele precisa usar o corpo para manifestar aquilo. Né? Ou seja, o corpo, ele deixa de incidir sobre o espírito como incide no estado de vigília. Porque no estado de vigília, ele subjuga o espírito. É o contrário. É o contrário. Ele subjuga. E ele acaba utilizando o corpo da maneira que ele quer. Né? Por isso que ele usa o objeto material. Não teria outro termo. É isso mesmo. Ou mesmo da vossa mão nas comunicações escritas, que é aquilo que a gente acabou de falar. O psicógrafo, né, utiliza a mão como um objeto material. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou causas exteriores. E ele não está falando mais em sonambulismo, está falando de sonho. Sonho convencional, sonho comum, que se costuma ter. Há uma interferência exterior, então, sobre o sonambulismo, não. Já no sono lá. Por isso que há essa... É a grande diferença. Essa é a grande diferença. Eu queria dizer agora, nos sonhos, de que você tem consciência, porque nem sempre a gente tem consciência do sonho. A gente dorme, acorda no dia de manhã. Você sonhou? Não sei. Ah, mas foi uma coisa esquisita. Uma pessoa falou uma coisa para mim. Eu estava dirigindo um carro. Eu queria fazer uma coisa e não conseguia. Não é assim? Às vezes acontece com a gente. A gente tem uma coisa desconexa. Aquilo que passa pelo cérebro material fica desconexo, porque a gente não consegue. Você não consegue juntar as partes. Você não consegue fechar o filme, né? O filme fica com começo, sem meio, sem fim, sem pé nem cabeça. Então, vou ler de novo. Nos sonhos, de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou causas exteriores, e as comunicam ao espírito que, também se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, que é o fato de se lembrar de coisas que são desconexas, sem nenhuma razão de ser aparente. A razão de ser não há nenhuma razão de ser aparente, mas existe razão nos sonhos, né? Misturadas que estão de vagas recordações, seja dessa existência, seja de existências anteriores. Por isso que o sonho é uma grande bagunça. Você não consegue entender. A realidade é completamente diferente. E às vezes a gente tem a sensação de deitar, sonhar com a mesma coisa de acordar. Então pode ser que a gente só lembre disso e pode ter tido outros sonhos. Pode ser também? Pode. O sonho é desconexo mesmo. O sonho, quando você lembra alguma coisa, ele é desconexo. Você imagina, o sujeito se desliga do corpo. Ele entra em contato com tudo que ele foi, com tudo que ele está fazendo e com tudo que pode ser consequência daquilo que ele foi e daquilo que ele está fazendo. Como é que você quer que o corpo vai definir isso? Não tem como. Vira vira o samba do crioulo doido. Não consegue definir. É como se tivesse 3 pessoas, cada um falando uma língua, e você tenta entender o que eles estão falando. Ou então você assiste 3 filmes diferentes. Pega o começo de um, metade do outro e o final do outro. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo, na maioria das vezes, porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes, até uma espécie de intuição do futuro. A Marilena está dizendo assim, o que posso falar sobre a paralisia
é a sensação de falta de ar, o que me causa mais medo. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, Maria Helena. Você deve ter dicionário em casa, porque você cursa a faculdade, né? Ou cursou faculdade, não é isso? Ela cursou faculdade, você deve ter dicionário em casa. Vai lá no seu dicionário, vai na letra M, procura a palavra medo, pega uma caneta bem preta e risca a palavra medo do seu dicionário. Não tenha medo, viu? Medo é o começo da derrota de qualquer coisa. Tudo que a gente faz com medo, ou que a gente coloca a palavra medo, é o começo da nossa derrocada, é o começo da nossa derrota. Então, risque essa palavra da sua vida, estude, procure se esclarecer, que você vai saber, vai chegar um momento que você vai estar madura e você vai saber por que isto ocorre, essa sensação ocorre com você. Pode ser até uma causa de vida anterior, né? Como pode ser uma causa relativa à vida presente de alguma maneira. Então, não tenha medo, viu? Ao deitar-se, eleve seu pensamento, mentalize Jesus, concentre-se no seu pensamento e peça para o seu espírito guia lhe ajudar nesse sentido, viu? Vamos anotar aqui a questão 426 para nós começarmos o nosso próximo encontro. Hoje é dia 4/5/2015. Alguém tem alguma pergunta a respeito daquilo que nós acabamos de conversar? Ficou claro? Está claro, gente? Aqui está falando do sonho para separar o sonho do sonambulismo. Sim, para separar, porque o sonambulismo também não deixa de ser um sonho. No entanto, no sonambulismo, o espírito tem um domínio mais completo da situação. Não é? No entanto, quando ele retorna para o corpo, ele também não se lembra de nada. Por quê? Porque a atividade foi tão intensa, ela está tão ligada à realidade espiritual, que fica confuso. A clarividência é uma outra situação, né? A clarividência é uma outra situação, não tem nada a ver com o sonambulismo. Ele vai falar 3 questões depois do torneio. Tem pessoa que quando está dormindo, sai fora de casa e não sente nada, não tem nem noção, porque não chega a afetar, né? As sensações não é a mesma coisa. Não. Aliás, às vezes nem sensação nenhuma tem, viu? Nem sensação nenhuma tem, porque o corpo fica dormente, fica adormecido, ele fica em estado cataléptico, né? Então ele bloqueia essas sensações. Acho que a Maria escreveu mais alguma coisa aqui, ela disse, com certeza, obrigado, muito esclarecedor. Kardec é assim, viu? Kardec é bastante esclarecedor. Kardec é uma fonte segura de esclarecimento sobre todos os assuntos, viu, Maria? Eu recomendo que você estude novamente, veja a aula novamente, se você puder, e estude novamente essas questões. Todas as aulas sobre o Livro dos Espíritos estão postadas no nosso site. Você pode entrar e assistir desde a primeira até a de hoje, quais você queira. Eu recomendo que você estude todas, viu? Estude e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, entre em contato, a gente vai fazer o máximo esforço para responder. Tá bem? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Possamos nós, com a tua ajuda, Senhor, honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos,
em nome do nosso diretor espiritual, de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.